Aí pronto, aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom dia. Hoje são 22 de junho de 2021, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. No vídeo de ontem, fiz uma análise sobre um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, edição típica vaticana. Este catecismo aqui, para os cristãos católicos apostólicos romanos, é muito mais importante do que a própria Bíblia. Então, ontem analisei um parágrafo deste catecismo e hoje volto a analisar mais um parágrafo do catecismo. Esse parágrafo mostra as causas do ateísmo. Ele diz quais são as causas que levam uma pessoa a se tornar ateia. Então é sobre esse parágrafo. Vou aqui, fiz um texto em 2010, um pequeno texto, porque esse parágrafo exige um texto maior. Mas fiz um pequeno texto sobre o que diz o catecismo. E você vai rir muito aí com as causas do ateísmo trazidas aqui pelo Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Então vamos aí ao texto que eu fiz. O Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, edição típica vaticana, edições Loyola, ano 2000, na página 22, parágrafo 29, diz, entre aspas, mas esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. A revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião e, finalmente, essa atitude do homem pecador que, por medo, se esconde diante de Deus e foge diante do seu chamado. Caro leitor, hoje analisarei mais uma passagem do Catecismo Católico. A Igreja Católica, lamentavelmente, pensa que todos os leitores do seu catecismo são imbecis, ignorantes. No texto acima, ela afirma que existe uma união íntima e vital entre o homem e Deus. Deus aí maiúsculo, o Deus dos Hebreus, da Bíblia. E que essa união íntima e vital é quebrada por algumas pessoas, ateus, pelos mais variados motivos. E eis aí os motivos que levam uma pessoa a ser ateia, conforme o Catecismo da Igreja Católica. A revolta contra o mal no mundo, a ignorância religiosa, preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião, o materialismo, por exemplo, a atitude covarde do homem que tem medo de Deus, etc. Veja, leitor amigo, o que a Igreja Católica está afirmando. Ela traça, nessa passagem,
o caminho do homem para chegar ao ateísmo. Por que o homem chega ao ateísmo? Ou seja, a esquecer e ignorar a Deus, rejeitando-o. E a Igreja Católica responde que são muitos os motivos que levam o homem ao ateísmo. Um desses motivos é a revolta que os ateus têm diante da existência do mal no mundo. Por isso, dizem que, se Deus existisse, não haveria mal no mundo. Outro motivo é a ignorância religiosa. Os ateus não conhecem as religiões. Mais um motivo que leva o homem ao ateísmo é o mau exemplo dos crentes. Milhões de crentes são safados e, por isso, os ateus dizem que Deus não existe. A ganância do homem pelo dinheiro é outro motivo que levam, é outro motivo que leva o homem ao ateísmo, segundo a Igreja Católica. E assim por diante. Repito, a Igreja Católica pensa que todos os leitores do seu catecismo são imbecis, ignorantes. Ela listou acima 6 motivos que levam o homem ao ateísmo. Dos 6 motivos, apenas um deles tem uma certa dose de contribuição para o surgimento do ateísmo. Trata-se da doutrina do materialismo dialético. Os outros 5 motivos são completamente falsos. E é o que vou provar agora com a apresentação de fatos históricos. Eu sou ateu. Sou ateu. Não me tornei ateu em razão dos motivos elencados acima pela Igreja Católica. A existência do mal no mundo jamais me levaria ao ateísmo. Estou ficando velho e não doido. Vejo o mal no mundo como a coisa mais natural que há. Em nosso planeta existem conjuntamente o mal e o bem. Isso é a coisa mais natural do mundo. Sempre haverá homicídios, latrocínios, roubos, furtos, estupros, estelionatos, fraudes, apropriações indébitas, maus tratos aos animais irracionais, corrupção, etc. Jamais liguei a minha descrença em Deus à existência desses males no mundo. Jamais também me tornei ateu por desconhecer as religiões. Não sou um ignorante religioso. Ao contrário, o meu ateísmo se fortaleceu justamente por eu conhecer o fenômeno religioso. Como já afirmei em outro artigo, desde os 15 anos de idade que estudo sobre as mais variadas religiões. Da mesma forma, jamais me tornei ateu por me preocupar com as coisas do mundo e com as riquezas. Ora, quem me conhece sabe perfeitamente bem que eu sou uma pessoa completamente desligada de dinheiro e de bens materiais. O meu dinheiro é limpo, fruto de um trabalho honesto. Não tiro dinheiro ou bens de pessoas humildes. Veja, caro leitor, a infantilidade da Igreja Católica, para não dizer maldade. Os motivos que ela apresenta como elementos que levam os homens ao ateísmo, na verdade, são os próprios motivos que levam os homens a acreditarem em Deus, no Deus bíblico. Ou seja, os fatos históricos provam que os motivos arrolados acima levam o homem a acreditar em deuses. O primeiro motivo arrolado pela própria Igreja Católica é a revolta contra o mal existente no mundo. Na verdade, essa revolta
leva o homem a recorrer a Deus. O crente vê o mal no mundo e deseja que Deus futuramente puna o homem mau. O crente coloca na cabeça que o homem mau será punido por Deus. Ou seja, a revolta contra o mal existente no mundo leva a pessoa a acreditar em Deus e não ao ateísmo, como diz a Igreja Católica. O segundo motivo arrolado também pela própria Igreja Católica é a ignorância em relação à religião. Ora, a ignorância religiosa é um fator preponderante para que a pessoa creia em Deus. O crente ignorante geralmente não conhece a igreja de que faz parte e também não conhece seus estatutos e dogmas. Ele simplesmente não estuda a fundo o fenômeno religioso. Por isso, passa a acreditar facilmente nos deuses. Quando uma pessoa estuda profundamente as religiões, com certeza estará perto do ateísmo. Assim sendo, a ignorância religiosa leva o homem a acreditar em Deus, e não ao ateísmo, como diz a Igreja Católica. O terceiro motivo arrolado também pela própria Igreja Católica se relaciona com as preocupações do homem em relação aos bens materiais e ao dinheiro. A Igreja Católica diz que essas preocupações levam o homem ao ateísmo. Ao contrário, se isso fosse verdade, hoje não haveria sequer uma igreja milionária. Na verdade, são as igrejas que se preocupam com bens materiais e dinheiro. Veja, caro leitor, quem fala. A Igreja Católica Apostólica Romana tem bens materiais espalhados por todo o planeta Terra e dinheiro em quantias volumosas. Ela é, portanto, muito rica. E as igrejas evangélicas? Elas nadam em rios de dinheiro, prometendo curas e sucessos fantasiosos. Elas recebem dízimos, ofertas e bens dos fiéis. A fome dessas igrejas por dinheiro é tão grande que são hoje chamadas de pequenas igrejas, grandes negócios, e também de templo é dinheiro. Portanto, as preocupações do homem por dinheiro levam à crença em Deus, e não ao ateísmo, como insinua a Igreja Católica, e assim por diante. Na verdade mesmo, são outros os fatores que levam o homem ao ateísmo. São outros. O que me levou particularmente ao ateísmo foi o meu incansável senso crítico. Eu sempre fui um homem crítico. Não aceito de forma alguma algo sem questionar, sem raciocinar, sem comparar, sem pesquisar, sem argumentar. Não aceito. Esse meu senso crítico foi a principal ferramenta que me levou ao ateísmo. Daí passei a questionar, a pesquisar, a comparar, a argumentar, a estudar as religiões. Dessa forma, os motivos verdadeiros que levam o homem ao ateísmo são o senso crítico, a pesquisa, a comparação, o estudo do fenômeno religioso e o conhecimento científico. Essas, sim, são as verdadeiras causas que levam o homem ao ateísmo. Mais um vídeo e muito obrigado.